Antes de começarmos a segunda parte, se você ainda não assistiu, vai conferir aqui a primeira parte, tá? Onde eu falo muito sobre alguns vestígios das primeiras músicas, primeiros achados, instrumentos, enfim, tá bem legal. Então, vai assistir, pode assistir até depois desse também, um complementa o outro, mas não necessariamente de forma síncrona. Agora sim, vamos começar a segunda parte da história da música. Então vamos começar pelas danças medievais, troubadours e trouvères. As canções produzidas dessa época eram predominantemente monofônicas, que já vimos na parte 1, e que não tinham notas de valores exatos, pois seguiam o ritmo natural da fala. Ambas as palavras, troubadours, sul da França, e os trouvères, originados do norte da França, estão associados ao verbo trouver, que do francês significa descobrir. E se você não pulou nenhuma aula da literatura, talvez você perceba a semelhança com a época do trovadorismo, basicamente composto por cantigas, de amigo, de amor, de escárnio, enfim, de mal dizer, né? Para acompanhar essas músicas, alguns instrumentos eram utilizados. Então esses aqui na tela para vocês. Com isso surgiram também duas danças que se mantêm até os dias atuais. O stamp, próximo a um sapateado, e o saltarello, que como o nome sugere, bem saltitante. Roqueto. O roqueto, outra técnica surgida na música medieval, poderia ser facilmente substituída pela palavra soluços, pois era formada por frases muito curtas, como se fosse um soluço mesmo. Falso bordão, ou faux bordão. O falso bordão era também conhecido como inversões de tríades, por exemplo, com uma sexta e uma terça cantando junto com a tônica, muito explorado pelo Guillaume Dufay, da Bolonha, no século XV. Música renascentista. O Renascimento foi marcado muito pela busca da razão, ao mesmo tempo que a parte emocional e artística se desenvolvia. Durante essa época, figuras como Galileu Galilei, inventor do telescópio, Nicolau Copérnico, da teoria do heliocentrismo, Johannes Kepler, da lei de Kepler, dando só uma pequena amostra do que essa época nos trouxe. Assim como nas artes visuais e nas ciências, a música também se beneficiou dessa nova forma de enxergar o mundo. A polifonia, que já aparecia de forma tímida antes, se tornou o grande destaque. Isso significa que, ao invés de uma melodia soando sozinha, como nos cantos gregorianos ou nas cantigas dos trovadores, agora várias vozes diferentes soavam ao mesmo tempo, cada uma com uma melodia própria, de forma harmônica. Um dos principais nomes dessa prática foi Josquin Desprez, considerado por muitos o maior compositor do século XV. Suas músicas possuíam um conceito bem interessante de imitação de vozes, onde uma voz era repetida por outra alguns compassos depois, algo semelhante a um delay, por exemplo, mas de uma forma bem disposta ali, de uma forma bem inteligente e ecoando de uma forma bem natural. E sabe aquela sensação de que uma música te conduz sem pressa, com suavidade e equilíbrio? Isso é muito característico do Renascimento. Tudo era pensado para soar claro, calmo, racional, que era uma característica daquela época, né? Racionalidade, como se a música respirasse com você. Uma curiosidade é que também durante o Renascimento que a música instrumental começa a ganhar autonomia, não mais olhando como um acompanhamento para poder suportar a voz, mas como algo independente. Danças como a Pavane, a Gagliardi e o Brani, eu estou colocando na tela aqui alguns vídeos para você entender o que são essas danças, eram compostas especialmente para instrumentos. Falando nisso, instrumentos como a vihuela na Espanha, o alaúde e a flauta doce ficaram extremamente populares. E como que as partituras se organizavam nessa época? A escrita musical também evoluiu bastante. O uso de compassos e barras de compassos começa a se firmar. E surgem ali os primeiros sinais de dinâmica, forte, piano e andamento, como o allegro ou o adágio, que antes eram apenas subentendidos. Ou seja, o compositor agora começa a dar instruções mais específicas sobre como interpretar aquela música, aquela canção.
o que de certa forma ajudava na padronização das músicas. Então uma pessoa executava, quando a outra executava, era muito próximo, né, uma da outra. Gerava ali uma consistência, né, para quem estava ouvindo. Alguns compositores marcantes do Renascimento, além de Josquin, foram Palestrina, que trabalhou com música sacra e é lembrado por seu estilo suave e altamente controlado, Orlando de Lasso, que escrevia em vários idiomas e estilos, e William Byrd, um dos grandes nomes da música inglesa. Uma outra curiosidade é que nessa época também foram surgindo impressoras de partitura, o que ajudava a disseminar alguma canção, alguma música e, consequentemente, deixar mais acessível, né? Mais globalizado, mais divulgado, digamos assim. O que, com certeza, facilita muito, já que antes era repassado de forma oral ou escrita à própria mão. Essas impressões foram feitas em 1501 por Ottaviano Petrucci, em Veneza. A obra publicada foi o Harmonici Musices Odecaton A, que é uma coletânea de canções polifônicas de compositores franco-flamengos. Mas, como você já sabe, o Renascimento não durou para sempre. Conforme o mundo ia se tornando mais complexo, com reformas religiosas, descobertas marítimas, novos conflitos e o nascimento das primeiras nações modernas, a música também começaria a mudar. E é aí que entramos no Barroco. As emoções voltam com tudo, os contrastes se intensificam e a música começa a se parecer mais com o que conhecemos hoje, com orquestras, concertos, óperas. Então, se o Renascimento prezava pela clareza, equilíbrio e razão, o Barroco é o oposto em muitos sentidos. Exagerado, dramático, cheio de ornamentos. Logo no início do período, por volta ali de 1600, surgem duas grandes inovações. A ópera, que unia teatro, canto e orquestra, e o baixo contínuo, que é uma linha de baixo tocada continuamente, geralmente por um instrumento de teclado, como o cravo ou órgão, acompanhado por um instrumento melódico, como violoncelo, viola de gamba ou fagote. A primeira ópera conhecida é L'Orfeo, de Cláudio Monteverdi, composta em 1607. E diferente da música vocal renascentista, agora o foco está numa voz principal, acompanhada por instrumentos. Isso marca o nascimento do que chamamos de monódia acompanhado, essencial para o desenvolvimento da música ocidental. Outro destaque do período é a complexidade dos contrapontos, ou seja, várias vozes independentes soando simultaneamente, mas com extrema organização e controle. Bom, e se é para falar de contraponto, é impossível não citar um dos maiores compositores e estudiosos, que é o Johann Sebastian Bach. Bach era uma espécie de arquiteto sonoro. Sua música é tão matemática quanto emocional. Sua obra Cravo Bem Temperado, por exemplo, é um conjunto de peças escritas em todos os tons possíveis e foi pensado justamente para mostrar as possibilidades do novo sistema de temperamento igual. Uma afinação que permitia tocar em todas as tonalidades sem soar desafinada, como acontecia nos sistemas anteriores. Recapitulando, eu já falei isso em outro vídeo, mas para resumir bem, Pitágoras, com o seu monocórdio, ele conseguiu enxergar as proporções das músicas. Então ele descobriu que se você dividir uma corda na metade, você vai ter uma oitava, se dividir de novo tem uma quinta, enfim. Só que isso não ficava bonito, não era perfeita a sonoridade igual a gente tem hoje. Para corrigir essas diferenças, foi usada funções logarítmicas, e aí sim transformou essa afinação numa afinação temperada, como a gente conhece. Que foi justamente o que Bach fez na época para comprovar, né, para mostrar que era sim uma forma mais harmoniosa de tocar e de ouvir músicas. Ou seja, tudo antes disso não tinha um padrão de afinação, era tudo meio no eu, tá bonito assim, vamos tocar assim mesmo, né? Imagino eu, não sei, tô chutando isso, não vi nenhuma comprovação histórica disso, mas deve ser algo assim. Outros compositores importantes do Barroco incluem Antonio Vivaldi, mestre dos concertos, conhecido principalmente pelas 4 estações, Georg Friedrich Handel, famoso por seus oratórios como O Messias, e Domenico Scarlatti, que escreveu mais de 500 sonatas com muita influência da música ibérica. Então, no Barroco começaram a aparecer mais detalhes nas partituras, como piano, forte, staccato, essas dinâmicas mais de intensidade, por exemplo, além da orquestra
organizada como a gente conhece hoje, com instrumentos de sopro, de corda, de tecla, percussão, música clássica. O fim do Barroco se marca geralmente com a morte de Bach, em 1750. Aqui, clássico é um estilo específico, simetria, clareza formal e leveza. Enquanto o Barroco era drama, o clássico era mais para uma conversa educada. A música começa a imitar a retórica de um bom diálogo. Tema, desenvolvimento, conclusão. Basicamente como a gente costuma dividir a música hoje. E a forma musical mais importante desse período é a famosa sonata, o estilo sonata. E aí, os 3 nomes gigantes do classicismo são Ludwig van Beethoven, que começa como um compositor clássico, mas já apontando para o romantismo com sua força emocional, Franz Joseph Haydn, chamado de o pai da sinfonia e do quarteto de cordas, e Wolfgang Amadeus Mozart. Não, Chopin não era dessa época, Chopin veio depois, na época do romantismo. Bom, durante esse período, o cravo começa a perder espaço para um novo instrumento, o piano forte, ou simplesmente piano, como a gente conhece hoje, criado por Bartolomeu Cristofori, no início do século XVIII. Ao contrário do cravo, o piano permitia focar com intensidades diferentes, dependendo da força do toque. Daí o nome piano forte, suave e forte. Ou seja, o cravo, então, ele não tinha aquela moderação, era tudo igual. Você encostava, já saiu o som, por exemplo, né? Como a gente conhece num teclado sem sensibilidade de tecla. E isso atrapalhava alguns desejos ali de colocar numa música, né? Eu quero fazer uma coisa mais calma e de repente eu quero ter uma intensidade, contar uma história mais elaborada. Então surgiu essa necessidade de ter um controle de dinâmica ali, por exemplo. As partituras nessa época já estavam bem próximas das de hoje, com indicações precisas de dinâmica, tempo, articulação, fraseado e formas musicais claras. A gente viu que então isso começou no Renascimento e foi evoluindo ali do Barroco, colocando mais e mais instruções nas partituras. A música que antes era escrita apenas para uso religioso ou cortesão, agora se espalhava pelas casas burguesas e salas de concertos públicas. Mas mesmo com toda essa ordem e clareza, o ser humano nunca fica só na razão. A emoção começava a querer voltar com força. A Revolução Francesa, os sentimentos nacionalistas e o espírito livre inspiraram muito essa nova geração de compositores que queriam ultrapassar os limites do que era correto. A música deixaria de apenas obedecer às regras e começaria a contar mais e mais histórias. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, um próximo capítulo. Vamos falar bastante de Chopin. Eu gosto pra caramba do Chopin, acho que é o meu compositor favorito de piano. Ele já traz muito mais... muita emoção na música e razão também ali na forma como ele separa os compassos. Eu acho isso muito legal. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Se você ainda não fez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas partes. Acho que só vai ter mais uma parte. Eu achei que ia ter só 2, na verdade, mas não dá para falar. Fica muito grande o vídeo, né? Então acho melhor quebrar em mais. Então talvez a terceira seja a última, mas também não sei, né? Pode ser que tenha mais 2 ou 3 partes, aí, dependendo do que eu vou falando, do que vocês forem pedindo. Ok? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Já sabe, né? Tudo que tem que fazer aí. Te vejo no próximo vídeo e tchau!